Vocês não devem ter resolvido o paradoxo dos índios ainda. Eu apresentei num vídeo retrasado. E hoje eu vou dar eu falei que eu ia dar umas dicas, e hoje eu vou apresentar mais umas dicas para vocês, que daqui a pouco eu vou apresentar a solução. Antes do intervalo, vocês pausem o vídeo para poder ver a solução. Você estava querendo ir para Tribobó, um lugar que você nunca tinha ido. Então você passou pela estrada e viu um índio sentado numa escadinha na beira do bar. Ele disse: para você ir para Tribobó, você tem que seguir essa estrada. No final dela tem uma bifurcação, ou para a direita ou para a esquerda. E nessa bifurcação haverão dois índios. Um que sempre fala a verdade e o outro que sempre fala mentira. Um verdadeiro e o outro sempre falso. Você, com apenas uma pergunta para qualquer um dos dois índios, vai ter a resposta necessária para você decifrar a resposta. Vou dar uma dica. Para qualquer um dos dois, a pergunta é sempre a mesma e uma só. Você não precisa perder tempo querendo saber quem é que fala a verdade nem o que falso. Não vai perder tempo com isso, porque se você fosse querer saber, ia levar mais de uma pergunta. Com uma pergunta só, para qualquer um dos dois, a resposta vai ser sempre a mesma. Porque se a resposta fosse diferente um do outro, você ia ficar confuso, né? Então, logicamente, a resposta é sempre a mesma. E sempre a mentirosa, tá? Você vai inverter a resposta. Se a resposta de qualquer um dos dois for direita, você sabe que você tem que ir para a esquerda. Se for esquerda, você tem que ir para a direita. É muito simples, é só inverter a resposta. A resposta é sempre a mesma. Eu já dei a resposta, sempre a mentirosa. Mas qual foi a pergunta? No próximo bloco eu direi a resposta. Meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho com informática há mais de 30 anos e esse é o nosso 8º vídeo de análise de sistemas. Eu tenho feito vídeos de informática, terminei a introdução ao processamento de dados e estou no curso de análise. Hoje nós falaremos um pouquinho de metodologia, aquele assunto chato que leva diagramas e tal, mas graças a Deus nós já passamos pela parte mais chata. Vamos ver um pouquinho de projeto, um pouquinho de algoritmo e nos concentraremos em breve na implementação. Implementação é a geração do código. Vamos começar a falar de linguagem de computação, tá bom? Que é um assunto maravilhoso, que muita gente vai gostar muito desse assunto. Embora para outros seja chato, para a maioria dos desenvolvedores é um assunto muito legal. Até já. É comum nós percebermos o quanto a informática é capaz de mudar, é capaz de transformar, é capaz de melhorar um negócio. Quem informatiza um sistema de vendas pode diminuir as filas, pode acelerar a cobrança, pode causar uma facilidade do usuário pagar na própria casa os boletos. A facilidade que você percebe, a agilidade que você ganha com a informática é perceptível, né? Então o analista é um cara extremamente útil para a sociedade, né? Como também pode causar um transtorno, fazer o contrário, pode causar fila, pode fazer um sistema burocrático, pode fazer um sistema extremamente
complicado para usar. Então essa usabilidade, esses requisitos não funcionais, como usabilidade, confiabilidade, né? A performance, né? A portabilidade do sistema, elas são bons indicadores e bons facilitadores para os negócios. Você percebe o cuidado que os negociantes, que os comerciantes têm quando querem prestar um bom atendimento, o melhor atendimento possível aos seus clientes. Por exemplo, outro dia eu fui comprar um frango na padaria, quando eu tive dinheiro, né? Tinha um dinheiro sobrando lá, resolvi agradar a minha esposa, para ela não ter que fazer comida no domingo. E eu fui, comprei o frango, que veio com a Coca-Cola, quer dizer, Guaraná, né? E o refrigerante, mas o frango, poxa, muito bom, um bom preço. Ele faz um preço o menor possível, o mais barato, mais econômico, mais viável, para que mais pessoas comprem. Quer dizer, ele está dentro do marketing atual, né? Que o marketing de antigamente você vendia pouco com lucro maior. Hoje a tendência é você fazer uma margem de lucro menor e vender para mais pessoas. Isso é o marketing atual. O marketing do preço alto, lucro maior, é o de antigamente, está na contramão do mercado de hoje. Hoje você está pressionado de todos os lados. Hoje tem o espelho chinês, hoje tem a loja chinesa que está concorrendo com você, entendeu? Então você acaba tendo que disputar o melhor preço, né? E para você fazer o melhor preço, você faz um esforço. Você negocia com o seu fornecedor, você dá um duro para você fazer um negócio popular, um negócio que venda muito, um negócio que dê muita qualidade no atendimento também. Então quando você vê o cara, bota mais uma sacola aí, você está de bicicleta, vai levar de quê? De carro, e o cara se preocupa com o condicionamento do produto que ele te vende. Pode rasgar essa sacola, bota mais uma. Você percebe isso e percebe o bom atendimento. Poxa, o cara ficou na fila um tempão, vou compensar ele, vou dar um desconto, entendeu? Você percebe a preocupação do sujeito que quer fazer marketing, que quer agradar o cliente, que quer dar um bom atendimento, entendeu? Isso é bom, isso é legal. E quem pensa que o Informata não está ali para agilizar, para facilitar, para melhorar o seu negócio, entendeu? Ele é um consultor também. Ele está ali, tem que analisar o seu negócio e tem que perceber o que ele tem que colocar no sistema dele, entendeu? Para fazer o seu negócio deslanchar, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Quanto à resposta da questão do paradoxo dos índios, pausa o vídeo aí se você quer que o pessoal se reúna pela última vez para ter a resposta. Pausa. A resposta é: você pode perguntar para qualquer um dos dois índios qual seria a resposta do outro se perguntasse para ele para onde é, para ter bobó, se para a direita ou esquerda. Essa é a pergunta. Uma pergunta complexa. Ela é complexa porque é formulada com uma expressão complexa. Agora, ela é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque quando você pergunta para o índio que fala a verdade, o que o outro responderia, o que ele vai fazer? O índio que fala a verdade vai falar a verdade sobre a mentira do outro. O que fala a verdade sabe que o outro vai mentir. Se o caminho certo é para a direita, o que mente vai falar esquerda. Então ele vai falar a verdade sobre a mentira do outro, ou seja, esquerda. E o cara que mente? Se você perguntar para o índio que mente, qual seria o caminho que o outro indicaria se perguntasse para ele? A mesma resposta. O cara que mente vai mentir sobre a verdade do outro. Se a verdade for à direita, o cara vai mentir, vai falar
esquerda. Ele vai mentir vai inverter a resposta do que fala a verdade. Porque ele vai mentir. E o que fala a verdade, vai falar a verdade sobre a mentira do outro. Ou seja, a resposta sempre vai ser a falsa. Certo? Aí você inverte e vai para a direita, que é o caminho certo. Que a resposta sempre vem errada. Que você está perguntando para qualquer um dos dois qual seria a resposta do outro se perguntasse para esse outro. Tá certo? Não tem discussão, não tem questionamento. Isso aí é álgebra booleana. Tá? A álgebra booleana é dada como o princípio do raciocínio lógico, que é fruto, que é a origem, que é a concepção da mente do analista de sistemas. Porque ele tem que ser mestre em abstrair as informações e retirar dela o raciocínio para encontrar soluções para um problema. Né? E para fazer isso, ele usa uma linguagem abstrata, que não é português, que não é inglês, que não é espanhol, que não é francês. É uma linguagem universal, que o usuário ou qualquer pessoa leiga vai poder entender aquele diagrama, aquela representação de um modelo lógico que é concebido na mente do analista. Porque o importante é a concepção, é como o analista vai analisar e vai transformar o problema, vai aplicar uma solução para resolver o problema, vai mastigar o problema e vai dar uma solução que só está na mente dele. Precisa estar na mente do usuário, precisa estar na mente da equipe dele. Então, através de várias entrevistas, ele vai fazer com que o entendimento seja realizado, seja efetivo entre as partes, e com o modelo devidamente assinado, prossegue-se com a implementação. Na verdade, existe uma fase antes da implementação, que é o projeto. E no projeto se desenham cada vez mais especificações. As especificações são possíveis de realizar através de modelos gráficos, modelos de diagramas, né? Então, a diagramação de projeto pode ser o ML, pode ser diagrama de classe, pode ser diagrama de entidade diagrama de caso de uso, né? Estado, diagrama de estado, um monte de diagramas que você vai conceber orientados ao objeto, que vão estar próximas da linguagem orientada ao objeto que você vai usar. Porque hoje em dia, o moderno, o novo, o que está em aplicação no mercado é orientado ao objeto. Né? Não vou dizer que as linguagens que não são orientadas ao objeto não podem continuar sendo usadas. Estão sendo usadas, podem ser usadas. Algumas pessoas preferem até usá-las. Por quê? Vou explicar. Na realidade, a melhor plataforma para se trabalhar é aquela que você domina. Eu costumo dizer isso há muito tempo. Então, se você domina uma tecnologia, ela é a melhor para você usar. Que é o que você domina. O que você não domina, você vai ter dúvida, você vai correr atrás, você vai ter dificuldade, entendeu? A que você domina, você vai estar já identificado com aquela tecnologia. Eu tive muita dificuldade de conceber, de colocar na minha cabeça, de admitir as linguagens de internet. Por quê? Não é porque a internet sai do ar e fica sem sistema, não. Nada a ver. É porque as linguagens de internet, elas são, primeiro, são interpretativas. Eu vou explicar o que é isso. As linguagens de internet são interpretadores, entendeu? Não são compiladores. Eles não geram um executável de código nativo. Você não é capaz de fazer um sistema operacional com uma linguagem de internet, exceto aquelas linguagens que geram código nativo
você não tem aplicabilidade como fazer um sistema operacional com elas, porque elas são para aplicação nas páginas de internet. As aplicações feitas em PHP, ASP, são aplicações que basicamente são para usar nos navegadores, nos interpretadores que estão nativos nos navegadores de internet. Então, vou explicar tudo isso. Calma aí. Então, o código também, a sintaxe. Eu tive muita rejeição à sintaxe dessas linguagens, porque a sintaxe dessas linguagens não é nada parecido com as linguagens procedurais e até orientadas a objeto que a gente via antes. Por exemplo, linguagem C, linguagem C++, linguagem o Clipper, né? As linguagens de banco de dados, linguagens de quarta geração todinhas, são muito diferentes. E eu vou explicar, a gente vai dar exemplos de todas as linguagens aqui. Então, quando a pessoa vai parte para o nível de projeto, ela chega mais próximo da linguagem, começa a chegar mais perto da tecnologia, e aí você começa a ter que pensar qual o banco de dados que eu vou usar, se o sistema é pela internet, tem que estar envolvido com linguagem de internet, tem envolvimento de linguagem de internet, tem que ser feito em linguagem de internet, né? Linguagens próprias para usar nos navegadores, tem que ter plugin, tem que ter uma parte no front-end. Vou explicar o que é front-end também. Então são várias coisas do vocabulário de informática que você começa a ficar preocupado, né? A rede de computadores, em rede, é multiusuário, monousuário, é multiprocessamento, né? Tecnologias que eu vou usar, quais são? Você fica próximo da tecnologia, você já começa a ter que se definir em que plataforma tem que ser aquela parte, aquele sistema, aquela parte do sistema. Nem todo sistema usa uma tecnologia só, né? Às vezes uma parte do sistema usa uma linguagem, outra parte usa outra. Você pode combinar linguagens, porque elas podem ter uma interface entre si, né? Por exemplo, a linguagem Clipper admite você fazer um código, uma parte do código em outra linguagem. Você pode chamar um executável a partir de outro, feito em outra linguagem. Tudo isso você pode ter um registro próprio, onde você guarda as informações de um código, usa em outra parte do sistema, entendeu? Então o sistema pode não ser um sistema feito numa tecnologia só. Ela pode convergir para várias tecnologias. Ela pode ser parte internet e parte online, né? Na estação, né? Você pode fazer um sistema que, se tiver internet fora do ar, usa a tecnologia local, a rede local, entendeu? Enquanto a internet não está disponível, entendeu? Muita coisa pode ser feita. Você pode ser um analista com muita competência, muita técnica, dominar muita tecnologia e fazer um sistema que, unindo várias tecnologias, resolve vários problemas. Um outro prisma de você enxergar o projeto, e quando você começa a especificar o projeto, começa a chegar perto da tecnologia, é você, por exemplo, analisar. Você tem uma estrutura enorme, vários programadores, você tem vários analistas, você tem vários programadores, você tem uma equipe. Então, necessário você ter documentação sistêmica. Então, todo esse trabalho, essa metodologia, esses diagramas são importantes, porque você tem uma equipe muito grande que pode dividir o projeto e vai ter que entender cada um a sua parte que tem que ser feita. E você pode ser um adepto da metodologia, um incentivador do uso delas, e querer usar a metodologia até o fim. Eu vou usar a metodologia até a aplicação do código. Então você vai escrever um algoritmo para definir todos os passos, passo a passo, quais são as tarefas, as tarefas específicas dos programas, né? Você vai pegar, tem que ter esse código aqui, vai precisar de 40
40 arquivos de programa, cada um fazendo uma parte do código. Então eu vou pegar esses 40 arquivos de programa e vou fazer o algoritmo deles. Vou descrever o que cada função tem que fazer, as funções, os processos. Vou escrever lá em português, em Portugal, quais são as tarefas. Ler a tabela tal, início do algoritmo, ler a tabela tal, fazer um loop do início ao fim do arquivo, ao fim da tabela, pelos professores que começam com o nome João e têm mais de 35 anos de idade e moram na Tijuca. Você faz o filtro do banco de dados. Aí vai ler um a um, né? E você vai colocar lá. Enquanto não é o fim desse loop, né? Você vai verificar se ele está ganhando menos que R$1.000 e aumentar o salário dele em 10%. Está me entendendo? Você vai descrever cada módulo da sua aplicação, as atividades, as operações específicas que vão ser feitas. O programador vai pegar e vai traduzir aquele algoritmo num código daquela linguagem. Se você definiu que vai ser em linguagem C, ele vai prototipar a função, vai fazer tudo que está no algoritmo, ele vai traduzir para um código. Mas na prática você está quase fazendo o programa se você faz o algoritmo, entendeu? Mas por outro lado, você tem uma documentação que se o código pegar fogo, você pode gerar esse código novamente, porque você tem o algoritmo, entendeu? É uma forma de você também ter uma segurança, dar mais segurança ao projeto e dar entendimento ao programador, porque o programador ele tem aquela visão específica do código que ele está fazendo. A maioria dos programadores, por causa disso, não tem a visão do todo. A não ser quando é um analista programador. O cara que é analista também programa. Ele tem a visão do todo porque ele tem a visão de analista. Mas nem todo programador trabalhou dessa maneira, sendo responsável por um projeto inteiro, né? Muitos programadores são aqueles programadores que só fazem programação, dividem cada uma parte do código que fica com eles, então eles não têm a visão do todo. Entende? É como você, analogicamente, eu vou explicar. Analogamente, vou colocar uma situação. O cabeleireiro trabalha num salão de bairro. Então ele faz todo tipo de trabalho no cabelo das mulheres. Ele faz escova, ele faz corte, ele faz massagem no cabelo, ele faz escova inteligente, progressiva, vários tratamentos no cabelo. Ele mesmo sabe fazer todo o processo, porque ele está no salão de bairro. Ele é o cabeleireiro responsável pelo salão inteiro. Às vezes é o dono do salão, que é o cabeleireiro. Então ele faz todo tipo de trabalho. Ele lava o cabelo do cliente, ele não tem nem auxiliar de cabeleireiro ali. De repente ele tem até auxiliar de cabeleireiro, mas o auxiliar de cabeleireiro vai ajudar em todas as etapas. Então vai dominar o processo inteiro. Agora, imagina o cabeleireiro de um salão de shopping, cabeleireiro Walters, por exemplo. Vou fazer uma propaganda aqui dele sem querer. Ele vai ter que me pagar. Bom, o cabeleireiro trabalha lá. Então tem aquele cabeleireiro que só lava cabelo. Ele entra o cliente, ele está ali já direto no lavatório, só lavando o cabelo. O outro só sabe fazer escova. O outro só sabe fazer tintura, pinta o cabelo. Então, quanto maior é o cabeleireiro, uma rede de shopping, por exemplo, mais eles fazem um esquema diferente de trabalho. Eles especializam o cabeleireiro. Então, o cabeleireiro que trabalhou só nesse tipo de salão, ele geralmente só sabe fazer aquilo que ele fazia. Por exemplo, ele só sabe fazer tintura, especialista em tintura. Vai mandar ele fazer uma escova, um corte, ele vai ter dificuldade,
porque ele não domina aquele outro processo. Ele é um especialista. Mesma coisa acontece na informática. O cara, quanto mais especialista ele é, menos ele domina as outras coisas. Então ele é especialista naquilo, então ele já tem uma cultura especializada naquilo. O programador geralmente é especializado em programa, em linha de código. Então como é que ele entende o todo, o sistema inteiro? Geralmente ele precisa de um analista, porque é o analista que tem visão do todo. Ah, mas como é que eu faço isso aqui? Se isso aqui der problema lá não sei aonde, o programador não vai pensar nisso. Quem pensa no todo é o analista. É a cultura. O analista pensa no todo. E o programador só aquelas partes do código que ele está ali para traduzir, para fazer, para gerar. A não ser quando o programador também faz o papel de analista. Entendeu? Ele também é analista, porque ele conhece o todo. Ele está fazendo todos os programas e ele conhece o projeto todo. Está entendendo? Então, o que acontece? O cabeleireiro é especializado quando ele trabalha num salão de shopping, porque ali também o percentual dos cabeleireiros que eles ganham, também a comissão é diferente. E quanto mais salão de bairro você é, menos facilidade, mais difícil encontrar profissional. Então acaba que o profissional que eles aceitam tem que ser completo, saber todos os processos, e acaba que eles dividem o percentual do trabalho deles em até 50%, 70%, entendeu? Depende de cada um, eles negociam. Mas no salão de shopping, o cara geralmente ganha o quê? Tudo que ele usa tem que ser do salão. Se ele tem tintura do salão, tem que usar a tintura do salão, não pode usar o produto dele, do profissional. Tem que ser do salão, porque eles fazem com isso um controle de qualidade. Tem que sair todo mundo com aquele cabelo, com aquele produto do salão. Então, o profissional já ganha menos por causa disso, porque ele não está usando o produto dele, não está dividindo esse capital com o salão, ele não está sendo sócio, ele está sendo funcionário. Então ele começa a ganhar num outro nível, ele começa a ganhar menos porque o produto são do salão. Ah, tem salão que fornece tudo, a máscara, o material auxiliar de apoio, tem outros que não. Tem outros que o profissional tem que dar tudo do produto dele. Então aí, quanto mais ele usa o produto dele, mais ele divide com o salão, mais percentual para ele. Já o salão de shopping não. O salão de shopping, a maior parte é tudo do salão. Pode ser que ele ganhe 20%, mas 20% de muito cliente, né? Pode ser um salário compensador, né? Mais no shopping do que num salão de bairro. No salão de bairro ele vai precisar de ter um percentual maior para ganhar quase a mesma coisa que ele ganhava no shopping. Se o movimento for bom mesmo, pode até ganhar mais que o salão do shopping, entendeu? Ganhando 50%, mas ele não vai ter aquela quantidade de potencial de venda que tem no salão de shopping, com aquelas cadeiras todas, né? Aquela clientela que vai entrar no shopping, vê na entrada, vê na saída, todo mundo fazendo cabelo. Então tem aquele glamour, né? De você passar e ver um conhecido lá dentro do salão de shopping. Ih, conhece aquela mulher fazendo cabelo ali, aquela escova inteligente linda, né? Isso tudo é propaganda para ambos, né? Então, o que ocorre? O programador é aquele cara que tem uma visão mais especializada. E o profissional analista também pode ser especializado. Tem um analista que só faz análise, porque lá tem um projetista, né? Quanto maior a sua empresa que você trabalha, quanto mais estrutura ela tem, né? E as pessoas podem ser mais especializadas e fazer um trabalho melhor especializadamente, digo assim. Vamos dizer o que eu estou dizendo. Em geral tem um analista para fazer análise, o projetista para fazer projeto, pode ter o cara que dá suporte, o conhecedor da linguagem, tá? O que ele faz? Ele desenvolve a estrutura do programa, a infraestrutura, né? Tem um cara específico para lidar com a infraestrutura, para dar suporte àquela linguagem.
Tem um cara ali só para resolver dúvida dos analistas, dos programadores. Um cara que sabe tudo daquela plataforma, daquela linguagem. Um cara que desenvolve as classes, os objetos e fecha o pacote, entendeu? Ele é programador só de objetos, de classes. Ele cria as classes, cria os objetos, e tem os programadores que só vão usar aqueles objetos naquelas classes. Só vão instanciar aqueles objetos naquelas classes e vão usar. Os caras que só sabem usar aqueles objetos. Usar um código que já está. A infraestrutura daquela plataforma já está programada. Foi uma equipe especializada que desenvolveu os objetos, desenvolveu a infraestrutura do código. E os outros programadores vão só usar. Vão só aprender a saber usar as funções que já estão prontas, os métodos e os objetos já existentes no código. Por quê? Porque ali já tem um pessoal, já tem uma equipe de programadores, ou um só, ou mais, que desenvolveu a infraestrutura, que desenvolveu a parte, poxa, você não precisa programar tudo do zero. Você já tem aqui na nossa estrutura que a gente já tem os objetos já desenvolvidos, você já tem uma parte do código já, a parte de interface com o usuário, por exemplo, a gente já desenvolveu tudo, as telas, as cores, o local onde ficam os botões, está tudo já pronto, é só você saber usar as funções, os métodos de cada objeto. Então tem os programadores que vão receber aquela documentação dos objetos e saber usar os objetos. Eu vou abrir esse objeto aqui, vou usar um método tal, vai abrir uma tela padrão para o usuário, eu vou ali sabendo usar os métodos, eu vou aplicar os botões para o usuário usar naquela tela, vou abrir um grid para o cara ver o que tem nas tabelas, vai ver o banco de dados ali, as informações, vai navegar, vai ter os botões que eu vou abrir o objeto tal, e vou saber usar os objetos e programar aquela tela. Porque vai ter uma parte dos programadores que vai ter feito a infraestrutura do código e a outra que só vai saber usar a infraestrutura, saber usar o que já está pronto. Ele não chega, vou criar um objeto aqui. Não, a equipe que cria o objeto que vai ter que criar, porque tem um especialista lá em interface. Tem um especialista lá que a interface tem que ser padronizada, tem que ser a dela, a que usa em todos os sistemas daquela empresa, por exemplo. Entendeu? Tem o cara que, não, eu que crio os objetos, você só usa. Vão existir situações em que os programadores de um departamento de programação, né, vai ter um departamento específico na empresa para gerar a padronização da linguagem.
Os requisitos não funcionais, que eu já citei nos outros vídeos inclusive, eu citei usabilidade, portabilidade, confiabilidade, né? Esses aqui são os requisitos não funcionais. Tá? Então, observem. Os requisitos não funcionais, a usabilidade, portabilidade, confiabilidade, elas, não por coincidência, elas coincidem com as características de uma plataforma tecnológica, de uma linguagem. Então, a usabilidade, a portabilidade e a confiabilidade também são qualidades da plataforma. É uma linguagem de programação. Certo? Não são? Pensa bem. Certo? Então a gente vai ver aí no mercado determinadas linguagens de programação que têm uma característica de maior portabilidade. Nós vamos ter mais confiabilidade, né? E vai ter uma certa usabilidade também nos produtos que são gerados por elas, né? Principalmente a portabilidade é o que a gente vê mais. A portabilidade é a maior característica de uma linguagem dentre essas qualidades aí, porque a confiabilidade todas têm, né? Você vai fazer um cálculo, o cálculo delas vai funcionar, né? Todas são confiáveis, até que se prove o contrário. A usabilidade, você, com a determinada linguagem, você não consegue fazer interface gráfica. Ela vai até a interface caractere. Então ela tem uma usabilidade mais suspeita, porque o usuário vai ter que dominar uma interface mais rústica, né? Não vai ser o ideal para aquele projeto, né, que você desenvolve, que você está desenvolvendo. Você quer uma interface gráfica, você quer uma coisa mais bonita, mais agradável, mais amigável, com coisas telas padronizadas. Quanto mais padrão o seu produto, melhor. Então, o que acontece? Aqui eu quero que vocês coloquem a portabilidade como a maior característica de uma linguagem. Por quê? Porque nós vamos ver como ela chega nessa portabilidade aí. Agora, né? Porque uma linguagem, ela pode ser interpretada ou compilada, tá? Se é uma linguagem interpretada, existe um interpretador que interpreta linha por linha do código para a aplicação rodar em tempo real. Interpreta linha por linha. Esse é o caso do interpretador, a linguagem interpretável. Certo? Existe uma linguagem que gera um código específico para um determinado processador. É a linguagem compilada, que usa um compilador, que naquela compilação transforma o código-fonte, as linhas de código, num arquivo objeto e depois, num linker, gera um executável.
esse procedimento ele passa a ser específico para aquele processador X. Entendeu? Na verdade, você pode compilar um produto em qualquer plataforma, em qualquer sistema operacional, gerar um executável para qualquer outro sistema operacional, para qualquer outro processador ou para aquele. Por exemplo, se no Macintosh da Apple, você pode compilar um produto, um executável para PC. Pode. O compilador ele é para PC, para gerar código para PC, ou para gerar código específico para Macintosh, ou para gerar código específico para o Android, para o celular, ou gerar código específico para iOS, celular da Apple, né? O iPhone. Então, quando você fala de compilação, você começa a ser menos portátil, menos portável, menos portabilidade. Por quê? Porque aquele resultado daquela compilação vai ser específica para aquele sistema operacional ou para aquele processador. Que o executável é linguagem de máquina. E o executável em linguagem de máquina é entendido por aquele processador, por aquela linguagem daquele processador, porque aquele processador tem aquelas características, aqueles registros, os registradores são aqueles. Então você está usando registradores específicos de determinado processador. Então aí você já está lidando com um produto que está associado a um sistema operacional e a um processador. Pode um processador emular outro processador? Pode. O Macintosh hoje, ele tem um sistema operacional maduro que roda qualquer produto. Roda até produtos que foram feitos para outro sistema operacional. Incrível, né? Aí, no caso, o sistema operacional do Macintosh tem a habilidade de executar programas feitos para Macintosh e produtos feitos para PC. Ele emula, ele simula aquele ambiente, ele traduz o código para PC, feito para PC Windows, ele traduz para o sistema macOS, o sistema do Macintosh, e o processador do Macintosh roda aquilo ali. Ele faz uma tradução, faz uma emulação daquele processador, daquele outro sistema operacional. Ele emula, porque ele faz uma tradução para o código específico daquele Macintosh. Ele é capaz de emular. Isso não quer dizer que o PC também não seja capaz de emular o Macintosh, claro. Porque na verdade, os fabricantes são diferentes, mas os processadores são igualmente poderosos. Têm as mesmas possibilidades. Então é só uma questão de interpretar. Você está na fase do projeto que você vê os requisitos não funcionais, você já sabe qual é a linguagem que você vai definir para aquela parte do código. Que ela tem os requisitos não funcionais, usabilidade é essa, a portabilidade é aquela. Então você já usa esses critérios dos requisitos não funcionais para definir qual linguagem você vai usar, entendeu? Naquela parte do sistema. Você pode usar vários. E a questão do interpretador e da compilação tem a ver com portabilidade, como eu falei antes, né? Então a gente pode definir assim: existe a linguagem interpretada, onde tem a presença do interpretador. O interpretador, ele interpreta o seu código-fonte linha por linha em tempo real. Na hora que você roda a aplicação, ele está processando linha por linha do teu código e executando. Ou seja, ali ele está gerando uma linguagem de máquina específica para aquele sistema. Ele está gerando um código para aquele sistema. Se for Macintosh, ele vai pegar aquela linha de código e falar: o sistema operacional do Macintosh, roda isso aí, roda isso aí, roda isso aí. Ele está traduzindo o teu código-fonte para a linguagem do Macintosh, daquele sistema operacional do Macintosh. Se você tiver no PC, no browser do PC, ele vai traduzir
para a linguagem do PC. É um tradutor em tempo real, que vai traduzir linha por linha do teu código. Ele vai pegar o código-fonte, e traduzir em tempo real. Tá? E o compilador? E a linguagem compilada? Usa o compilador. O que você faz com o compilador? Você gera o executável. Você gera o executável. Esse executável ele é submetido, né, na plataforma. Ele é submetido ao SO plataforma, né, processador X. Entendeu? Ele gera um executável. Ele não interpreta em tempo real. A linguagem do que aquele sistema operacional, aquele processador entende, vai estar no pacote. Percebeu? Agora tem dois tipos de compilador. Agora eu vou separar o compilador em dois tipos. Tem primeiro o que gera o código nativo, o compilador de código nativo. Qual é o compilador de código nativo? Que gera a linguagem de máquina específica para aquele processador e que tem já as funções enxutas. Tudo que está no código-fonte é traduzido para a linguagem de máquina sem biblioteca, limpo, lisinho. Entendeu? Ele é o código nativo, ele é a linguagem de máquina lisa, sem biblioteca de função, sem nada extra, só o seu código-fonte está ali traduzido. Esse é o código nativo. Só aquele processador vai entender, só aquele sistema operacional vai entender, a não ser que seja uma emulação. Existe ali uma emulação. Fora a emulação, o código está preparado para aquele processador, para aquele SO. Está entendendo? E é o código enxuto. Não tem biblioteca de linguagem ali, não tem nenhum tipo de interpretação. Entendeu? Não tem nenhum tipo de código solto, fonte ainda existe ali, né? As funções não estão disponíveis para ser usadas em tempo real, não tem nada em tempo real. É o executável que está no fonte e acabou. É o que está no fonte, né? Gerado aquele código ali enxuto, só com aquilo. Se você quiser pegar uma função que esteja no banco de dados para executar em tempo real, não vai conseguir, porque o executável não vai ter essa técnica, não vai ter essa implementação. Para você fazer com que o teu menu, por exemplo, as tuas funções de usuário estejam no executável em tempo real, você vai ter que fazer uma técnica, você vai ter que desenvolver uma biblioteca, vai ter que desenvolver algo que viabilize isso, porque fora isso, o código nativo, o executável nativo não tem essa possibilidade. Você não consegue chamar uma função do código em tempo real a partir de um banco de dados, por exemplo, né? Fora você desenvolver uma tecnologia própria que implemente ali uma biblioteca X que capacite isso, em que teu executável seja, na verdade, um interpretador. Fora isso, nada. Não há essa possibilidade. Entendeu? Agora, existe uma outra possibilidade, que é o compilador pseudocódigo. O compilador que gera pseudocódigo, ele gera o interpretador, o teu código-fonte traduzido em um objeto, mais as bibliotecas. Tudo dentro do
executável. Aí sim, nesse caso do compilador que gera o executável, apesar de ser linguagem de máquina que está ali, apesar de ser um código de execução para aquela plataforma, para aquele processador, para aquele sistema operacional, apesar disso, ele não roda direto o teu código-fonte. Ele não tem um código-fonte enxuto. Ele tem ali um interpretador, é parecido com esse processo aqui. Ele embute o interpretador dentro do pseudocódigo, dentro do executável, o teu código-fonte ali traduzido também para um objeto mais fácil de ser traduzido, e uma biblioteca, a qual pode ser usada em tempo real pelo executável, ou seja, permite que você tenha as funções da biblioteca, as funções do usuário, mais as funções da tua linguagem dentro de banco de dados, ou dentro de um arquivo texto, que você mande rodar aquele script ali em tempo real e vai executar, porque ele vai se virar, porque a biblioteca está dentro do código executável. Ou então está em arquivos .dll, Dynamic Link Library, que é a biblioteca. Entendeu? Mas de qualquer maneira, o executar, então dessa maneira, podendo ter um menu dentro do banco de dados, ter as funções de usuários, as funções da biblioteca da linguagem sendo disponibilizadas em tempo real na aplicação, lê o banco de dados, lê as funções do menu, coloca as opções na tela, executa aquelas opções, chama as funções de biblioteca, chama as funções de usuário em tempo real. Isso é possível com o pseudocódigo. E é a possibilidade do teu código nativo também ter disponível em tempo real DLLs, que são as bibliotecas da linguagem. Entendeu? Ou você pode jogar as funções de usuário que você tem, transformá-las num arquivo DLL e virar função de linguagem também, virar uma biblioteca de linguagem. E disponibilizar isso em tempo real é possível, mas quando a gente fala que o compilador gera código nativo, é que o teu código nativo ele está ali já em forma de código de máquina, código para o SO e para aquele processador interpretarem, né? Interpretarem, não, rodarem, executarem, porque não está a tradução, já está traduzido, não está para traduzir, está entendendo? O código nativo, ele é menor, ele tende a ser menor que o pseudocódigo. Por exemplo, um código nativo de uma aplicação pequena pode ter até 10K, 10 kilobytes. Esse mesmo executável, num pseudocódigo, pode ser 300 kilobytes, ou seja, 30 vezes mais. Entendeu? Então, o código nativo é um código menor e mais rápido. Entendeu? Por isso que a gente tem linguagens que dão essa ênfase. Eu gero código nativo. Isso quer dizer que gera um executável pequeno, menor. E o pseudocódigo gera um executável grande, que quando ele for executado vai ser carregado na memória, vai ter que ter um gerenciamento de páginas de memória, né? Paginação de memória. Né? Aí a gente está falando de arquitetura de processador, que é uma outra matéria que não tem nada a ver com o que a gente está vendo aqui. Eu não posso me aprofundar nisso, mas a gente pode dizer que o analista, quando vê os requisitos não funcionais, ele vai escolher a linguagem a partir daí, vai escolher a tecnologia a partir dali, vai ter que ver banco de dados também e outras coisas, tá certo? Bem, a gente já está chegando perto de conhecer as linguagens, de saber mais ou menos a sintaxe das linguagens que eu vou apresentar aqui no próximo vídeo. Então, a gente já está chegando perto do fim do curso e vamos inclusive fazer um trabalho que vamos botar em prática a orientação a objeto, vamos fazer um diagramazinho para mostrar como é que vai ser o nosso sistema, a nossa aplicação.
vamos implementar isso, vamos gerar o projeto, vamos implementar, vamos dar um exemplozinho prático da coisa e vamos chegar no código, onde a gente vai escolher uma linguagem aí X, ou de repente ver uma, duas, três linguagens para a gente fazer o mesmo código orientado a objeto, né? Vamos fazer um trabalhozinho desse, entendeu? No próximo vídeo a gente vai falar das linguagens, vamos dar exemplo das linguagens, como é que é a sintaxe delas, como é que funciona a programação, né? É claro que vão ter algumas que a gente vai ter que ver através dos vídeos, né, que eu desenvolvo, para você ver como é que funciona. Na verdade, alguns programadores simplesmente arrastam um componente para a tela e aquilo ali já faz o código, né? Outros programadores já gostam de trabalhar direto na linha de código, já trabalham direto no código fonte, manualmente, escrevendo. Então, a programação, às vezes, tem muita gente que gosta mais de escrever o código, né, do que ficar gerando tela automático, carregando componentezinho, arrastando para a tela. Tem gente que prefere escrever. E, em geral, se você escreve e conhece os objetos direito, você pode até personalizar melhor o teu código. Porque, caso contrário, você não está personalizando, você está usando a interface dos componentes que já está disponibilizado ali, você não está personalizando nada, né? Qualquer personalização que você queira fazer, você vai ter que ir na linha de código e escrever manualmente para definir alguma coisa personalizada. Entende? E é basicamente isso que eu estou fazendo nas minhas colocações. Entendeu? Que eu, por exemplo, eu gosto muito de linguagem que eu possa ir no código e escrever. Eu prefiro, porque eu prefiro personalizado, né? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário, dê a sua sugestão. Se você quiser, eu incentivo você a se inscrever na página para ficar sabendo das novidades sempre, dos novos vídeos. Eu estou para lançar um curso agora da parte de suporte, manutenção de hardware. Nós vamos ver dicas também. E vamos ter nosso outro curso também para usuário, para usar a internet, para ter dicas de usar Word, Excel, PowerPoint, Flash, CorelDRAW, Photoshop, essas coisas, tá? Vamos ter vários cursos que eu vou inaugurar aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.